Se a principal ferramenta do Estado profundo americano. Há muito tempo que os americanos entregaram o destino da sua nação a homens não eleitos. Trata-se de espiões e tecnocratas que exercem um poder indivisível na condução da política externa e doméstica dos Estados Unidos. Estamos falando justamente da Agência de Inteligência Central, fundada originalmente em 1947 sob os auspícios do então presidente americano Harry Truman. A CIA começou sua história como uma agência de inteligência independente dentro do poder executivo estadunidense, pensado para o exercício de funções como coleta, avaliação e divulgação de informações que afetassem a segurança nacional dos Estados Unidos. Não demorou muito para que a CIA recebesse poderes cada vez mais extraordinários, utilizados tanto para espionagem em massa como para operações insidiosas no exterior. Fato é que a CIA nunca se absteve de justificar o sigilo excessivo e arbitrário em torno de suas ações para proteger informações que comprometessem a organização. Isso só foi possível devido aos sucessivos fracassos do Congresso americano, que jamais conseguiu exercer uma vigilância adequada ou minimamente satisfatória sobre a agência de inteligência. Com isso, os segredos obscuros da CIA raramente foram divulgados ao público, seja por ex-operativos ou pela mídia. No entanto, quando algum escândalo acabava ainda assim escapando do controle da organização, eram evidenciados casos de participação da CIA em conspirações de assassinato contra líderes políticos no exterior, apoio ativo e logística a diversos golpes de Estado internacionais, ligações preferenciais com a elite financeira americana. Para além disso, como depois veio a revelar Edward Snowden, ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional, a NSA, a CIA, exercia vigilância atenta sobre uma lista incrivelmente abrangente de cidadãos americanos, em especial no ambiente virtual, podendo deduzir até mesmo dos seus pensamentos e seu grau de periculosidade para o sistema, entre aspas. Logo, os agentes da CIA e da NSA eram instruídos a agir preventivamente contra qualquer indivíduo que pudesse trazer algum tipo de prejuízo à organização e seus interesses. Contudo, não é nem de longe a única nem a mais grave das práticas reprovadas de exercício pela CIA ao longo de sua história. Outras investigações por parte do Congresso americano revelaram que a agência já trabalhou, por exemplo, com experimentos de controle mental por meio de psicotrópicos ou LSD, assim como em operação de infiltração na imprensa por meio de jornalistas selecionados. Há indícios de que centenas de jornalistas, desde a década de 1950 até hoje, tenham sido agenciados pela CIA no âmbito da operação Mockingbird, com o intuito de acompanhar o trabalho de redação dos maiores jornais dos americanos. Esse, por si só, é um esforço que diz muito sobre a natureza insidiosa da CIA, instituição que obteve cada vez mais poderes e financiamento ao longo do tempo. Logo, resta demonstrando que é um grupo seleto de funcionários não eleitos goza de imensos privilégios, recebendo carta branca do governo americano para implementar programas desconhecidos do grande público. A CIA faz tudo isso mais profundo sigilo e isento de qualquer responsabilização direta, em parte porque o próprio Congresso dos Estados Unidos fornece as condições para agir assim hoje. Portanto, não há força política capaz de desafiar o poder da CIA, seja no executivo, no legislativo, no judiciário. Somos a isso a percepção por parte de alguns operativos da agência de que eles estão, na verdade, fazendo a coisa certa pela nação, servindo e protegendo à sua maneira os interesses dos Estados Unidos no mundo. Não é de duvidar que muitos dentro da CIA tenham mesmo a convicção de que suas ações disruptivas e ilegítimas sejam justificáveis à luz de um bem maior, que se reduz de forma cínica à sua perpetuação burocrática no âmago do aparato estatal americano. Com isso, a CIA representa um dos mais arraigados e engenhosos tentáculos do chamado Estado profundo estadunidense, capaz de influenciar o curso de sua política doméstica e externa sem qualquer consideração pelas vítimas de suas ações. No final das contas, temos uma situação em que a CIA é quem acaba controlando a Casa Branca e não o contrário. Por outro lado, sempre o novo vazamento acerca das atividades secretas da agente acaba milagrosamente vindo a tornar o cidadão americano comum se vê diante de verdadeiras barbaridades cometidas em nome da segurança da América. Em geral, este é um pequeno resumo da realidade da democracia americana. A democracia é composta por agentes secretos que, ao agir nas sombras, dão lugar aos piores impulsos da natureza humana, facilmente corruptível por poder, status e dinheiro. Portanto, temos uma coisa em mente: o destino da política externa americana não depende unicamente de quem venha a ser eleito o próximo presidente do país nas eleições de novembro deste ano. Afinal, parte desse destino está nas mãos das agências como a CIA, cujo princípio orientador de própria sobrevivência. Foi assim que ela patrocinou e participou da realização de golpes de Estado na América Latina, no Oriente Médio, na África, no leste europeu, ao longo das últimas décadas. Isso porque a paz, em resumo, não é do interesse da CIA. Seu interesse é
sim, de agir irrestrita e secreta, produzindo novas ameaças artificiais para os formuladores de políticas em Washington, mantendo o público americano cada vez mais alheio às suas atividades. Trata-se de um grupo de espiões profissionais e burocratas inescrupulosos que usam o discurso de proteção à segurança dos Estados Unidos para instigar o caos pelo mundo, tornando-o inseguro e infringindo a liberdade de pessoas e de nações inteiras. Enfim, fala da principal ferramenta do chamado Estado Profundo Americano, razão pela qual alimentar esperanças quanto a uma possível mudança nas políticas em Washington é ao mesmo tempo ingênuo e frutífero. O plano da Rússia para criar a bolsa de grãos do BRICS será um choque no mercado mundial, diz mídia. A Rússia planeja abrir uma bolsa de cereais do BRICS, que será um choque para o mercado agrícola mundial, escreve o jornal The South China Morning Post. Uma bolsa de cereais do BRICS uniria os maiores compradores e exportadores de cereais do mundo. Em 2023, os países do bloco, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul representavam cerca de 42% da produção mundial e 40% do consumo de cereais, segundo o Ministério da Agricultura russo. A medida reforçará a influência de Moscou como principal fornecedor de cereais, melhorará a segurança alimentar do bloco e atingirá os exportadores ocidentais dos Estados Unidos e da Austrália, diz o jornal. O presidente russo, Vladimir Putin, apoiou esta iniciativa para competir com o sistema de preço dos cereais dominado pelo Ocidente e desafiar o dólar americano como principal moeda global, destaca a mídia. Em 2024, depois de incluir a Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã, a associação aumentaria a produção de cereais para 1,24 bilhão de toneladas e consumo para 1,23 bilhão. Como consequência, a troca de cereais entre os países do BRICS poderia reforçar a influência geoeconômica e diplomática de Moscou sobre seus aliados, bem como aumentar a sua confiança econômica, explica o jornal. Para os membros do BRICS, esse tipo de troca de cereais poderia reduzir a incerteza e ajudar a garantir um fluxo constante de mercadorias. Apesar das perturbações nas cadeias de abastecimento globais e dos problemas crescentes de escassez de alimentos, acrescenta. Ao mesmo tempo, como os países do grupo são ricos em recursos naturais, as trocas de cereais entre eles poderiam abrir caminho ao maior comércio interregional e até ao surgimento de uma bolsa de mercadoria BRICS mais ampla, prevê a mídia. Quanto aos exportadores ocidentais de cereais e fertilizantes, a bolsa de cereais do BRICS poderá levar a um aumento da concorrência na diplomacia agrícola e às tentativas de encontrar mercados alternativos para os seus produtos. Os exportadores, representados pelos Estados Unidos, Canadá e Austrália, poderão enfrentar tanto dificuldades em manter a sua cota de mercado e negociar condições comerciais favoráveis com a concorrência de cereais russos mais baratos, detalha o artigo. Apesar das restrições ocidentais no setor agrícola russo, a Rússia continua a ser um importante ator na agricultura, com quase um quarto do mercado mundial de cereais. Em 2023, o país exportou produtos agrícolas no valor de pelo menos 43,5 bilhões e em 2024 planeja vender até 65 milhões de toneladas de cereais. O Japão planeja construir refúgios temporários nas ilhas perto de Taiwan. O país asiático está tomando preparativos para o caso de uma guerra que afetaria Taiwan. Os planos poderiam afetar 120 mil pessoas caso fossem executados. O governo do Japão divulgou na sexta-feira diretrizes para a construção de abrigos nas ilhas de Okinawa, no sudoeste do país, com o objetivo de proteger os seus cidadãos do caso de uma crise militar em Taiwan, escreve no sábado a revista japonesa Nikkei. Os abrigos financiados pelo governo japonês serão construídos sobre prédios públicos e serão projetados para abrigar os evacuados por cerca de 2 semanas. As instalações terão eletricidade, equipamentos de comunicação e também 3 litros de água e outros suprimentos por pessoa por dia. Cada evacuado terá cerca de 2 metros quadrados de espaço. As paredes externas terão mais de 30 centímetros de concreto reforçado, segundo a Nikkei. Os abrigos terão proteção contra uma combinação de operações de aterrissagem, ataques de guerrilheiros ou de unidade de forças especiais. Os ataques de mísseis balísticos e bombardeios aéreos durante ataques prolongados em uma área ampla, eles poderiam proteger contra projetos de mísseis e munição de mísseis. Prevê-se que, em tempo de paz, os abrigos localizados na cidade de Ishigaki e Nikai, Kojima, e também os vilarejos de Yonaguni, Taketomi e Tamara, possam ser usados como estacionamentos e áreas de reunião. Em janeiro, o plano de evacuação desenvolvido para o caso previu que 120 mil moradores das ilhas em Sakishima seriam transportados, nesse caso, para a região de Kyushu, que inclui o arquipélago de Okinawa, e para a prefeitura de Yamaguchi, na ilha japonesa de Honshu. Rússia começará do zero em algumas peças de submarinos em meio a sanções. O Ministério da Indústria e Comércio da Rússia anunciou 3 concursos para peças de submarinos
no movimento que parece ser impulsionado pelas dificuldades do país em obter tecnologia estrangeira. De acordo com a postagem de março do site oficial de compras, os barcos da classe 885M, também conhecido como submarinos nucleares IA-100M de quarta geração, precisam de peças para o Sistema Auxiliar de Propulsão Elétrica, ou AEPS, que este contrato vale 286 milhões de rublos. O Ministério explicou que durante o trabalho de desenvolvimento, componentes de fabricação estrangeira foram utilizados como parte da AEPS, porque a indústria nacional não conseguiu fornecer as peças necessárias. O Ocidente impôs sanções econômicas à Rússia devido à invasão da Ucrânia por Moscou, tornando difícil, por vezes impossível, que o país adquira componentes fabricados no estrangeiro. Como tal, a Rússia não pode realizar entregas em série e reparações subsequentes do AEPS. Para superar isso, o Ministério propôs a criação de um AEPS modificado baseado em componentes fabricados localmente, essencialmente a produção de um novo sistema. A mudança levaria a indústria a fabricar análogos russos de NOS de origem estrangeira para conversor de frequência estático, como um sistema de controle microprocessado, bem como para um painel de propulsão como unidade de comutação. Os NOS de conversor de frequência estático incluem o sistema de controle microprocessador AEPS, o sistema de alimentação secundário, o painel de controle local e a unidade de potência. O painel de propulsão e os nós da unidade de comutação incluem um instrumento para medir a resistência de isolamento de uma seção do painel de propulsão. O Ministério destacou que o motor elétrico de propulsão e os transformadores em campo rotativo não sofrerão alterações nesse sistema. A obra será realizada em 4 etapas e terá conclusão até 26 de novembro de 2027. A data aproximada para a implantação do novo sistema é 2028. A segunda licitação, avaliada em 295 milhões de rublos, envolve a criação de dispositivos de controle remoto para disjuntores que fornecem proteção contra sobrecargas elétricas, circuitos similares. Algumas embarcações navais russas utilizam atualmente interruptores de empresas estrangeiras, incluindo a francesa Schneider Electric e a empresa suíça ABB. O Ministério observou que os disjuntores VA-16M de fabricação russa não podem substituir totalmente os interruptores de fabricação estrangeira, uma vez que não vêm com os dispositivos de controle remoto. Com as versões russas, o Ministério poderia aumentar a vida útil, a confiabilidade do controle de nível eletrônico, reduzir os custos operacionais devido ao aumento do intervalo de manutenção programada do controlador e avançar em direção à automação total do controlador. Os trabalhos para esse potencial contrato terminariam em 30 de novembro de 2026. O Ministério também publicou uma licitação de 444 milhões de rublos para modificar os principais componentes de inversor estático pós 650 para as classes de submarinos 955A, Boreia e 885M e A100M. Isso também substituiria as opções fabricadas no estrangeiro, que o Ministério observou sendo difícil de obter. O inversor estático é comumente usado como um sistema de energia de emergência. Os principais componentes modificados do POI 650 incluem a chave modular transistorizada, comutadores de energia, sistema de controle de nível superior, sistema de medição de potência, unidade de filtro AC, cabos e conectores de alimentação e sistema de refrigeração. O governo determinará a composição final e o número de componentes modificados do POI 650 necessários durante a primeira fase deste esforço, que envolve o desenvolvimento de soluções técnicas com base nos resultados de uma análise de componentes POI 650 existentes na disponibilidade de produção nacional. A empreitada deverá ser concluída até 2026, até 26 de novembro de 2027, o prazo estimado para a implantação do sistema é 2028. Em desafio à China, o Japão instala mísseis antinavio no arquipélago de Okinawa. A iniciativa faz parte da estratégia de contenção e dissuasão regional da China pelos Estados Unidos, aumentando o nível da defesa costeira já presente na região. A Força Terrestre de Autodefesa do Japão realizou no sábado uma cerimônia no arquipélago de Okinawa, que marcou a criação de uma nova força de mísseis antinavio em Camp Katsuren. Uruma Oniko Makoto, ministro da Defesa do Japão, disse que a unidade operada por 200 soldados é armada com sistema de mísseis de defesa costeira Type 12
terá a tarefa de defender a região sudoeste do Japão e até mesmo bloquear uma possível invasão de um adversário estrangeiro. Construídos pela japonesa Mitsubishi Heavy Industries, os mísseis Type 12 de 700 kg com orientação inercial GPS guiados por radar têm um alcance operacional entre 200 e 400 km, com a indústria militar planejando aumentar seu alcance para pelo menos 1.000 km até 2026, como parte de um programa de rearmamento de 320 bilhões anunciados por Tóquio em 2022. Enquanto isso, o jornal japonês Mainichi Shimbun deixou claro que a força de mísseis terá a tarefa de vigiar os navios de guerra chineses que navegam em águas internacionais entre Okinawa e a ilha Miyako, situada a cerca de 270 km ao sudoeste de Okinawa, para entrar em mar aberto. É a primeira vez que uma unidade de mísseis superfície é estabelecida na ilha principal de Okinawa, e também é a primeira vez que mísseis superfície navio Type 12 são entregues na ilha principal, informou o jornal japonês Ryukyu Shimbun sobre a implementação planejada no início da semana. Miyako, Ishigaki e Amami Oshima, outras ilhas japonesas circundantes, já possuem unidades de defesa costeira semelhantes. O jornal britânico Newsweek caracterizou a implantação em Okinawa como uma medida que ajudará a combater os movimentos agressivos da China ao longo da primeira cadeia de ilhas, bloqueando os navios chineses em um ponto de estrangulamento vital. Força Aeroespacial da Rússia lança ataque massivo à infraestrutura energética e de gás da Ucrânia. As forças russas destruíram várias instalações de infraestrutura de energia da Ucrânia, além de eliminar muitas centenas de efetivos equipamentos militares adversários, diz a defesa da Rússia. As forças armadas russas atacaram com sucesso instalações ucranianas de energia e gás, comunicou no domingo o Ministério da Defesa da Rússia. A Força Aeroespacial da Rússia realizou um ataque em grupo com arma de precisão de longo alcance baseados no ar e veículos aéreos não tripulados na infraestrutura de energia e nas instalações de produção de gás da Ucrânia. Em resultado do ataque, foi interrompido o trabalho das empresas da indústria de defesa para a fabricação e reparação de armas, equipamentos militares e munições, disse o Ministério, e referiu que todos os objetivos designados foram atingidos. As tropas ucranianas perderam cerca de 350 efetivos na direção de Donetsk e Kherson, às mãos dos agrupamentos das tropas Yug, Sul e Dnepr, relatou o órgão militar russo, acrescentando que foram também destruídos 3 veículos militares obuseiros M777, D20, D30, D44 e outros armamentos, além de 2 depósitos de projetos de artilharia. As Forças Armadas da Rússia também conseguiram progredir no terreno. Na direção a sul de Donetsk, unidades do agrupamento das tropas Vostok Leste melhoraram suas posições e repeliram um ataque inimigo, aniquilando até 85 combatentes, 7 veículos militares ucranianos obuseiros M777, M198, um depósito de munições das Forças Armadas da Ucrânia. Quanto às direções de Kupiansk e Advevka, onde combateram os agrupamentos das tropas Apad, Oeste, Centro, foram eliminados até 325 soldados, 8 veículos militares, um sistema de artilharia propulsada Givodivka, um radar NOT e outros armamentos ucranianos. Ainda foram bloqueados 5 tentativas de contragolpe. Holanda destaca sistemas patriotas para perto da fronteira com a Rússia. A Lituânia agradeceu a implantação dos sistemas de defesa antiaérea holandeses, algo que foi considerado um sinal importante para nossos aliados no flanco leste por Amsterdã. A Holanda implantará um sistema de mísseis antiaéreos Patriot fabricado nos Estados Unidos na Lituânia, como parte de um exercício conjunto de defesa antiaérea em meados do ano. Informaram os Ministérios da Defesa dos dois países. A implantação do sistema Patriot holandês em nosso país é uma excelente notícia. Exercícios dessa natureza apoiam a implementação do modelo rotacional da defesa aérea da OTAN, aprovado na cúpula da OTAN em Vilnius, disse Laurinas Kasčiūnas, ministro da Defesa Nacional da Lituânia. Ele agradeceu a Amsterdã por contribuir consistentemente com a segurança do Báltico, especialmente da Lituânia. Kajsa Ollengren, ministro da Defesa da Holanda, disse que com esses exercícios, Amsterdã contribui para a prontidão da defesa aérea da Aliança Atlântica.
É também um sinal importante para nossos aliados no flanco leste, de que eles podem contar com os Países Baixos também para a defesa do espaço aéreo, acrescentou. Para a defesa holandesa, os exercícios são essenciais para fortalecer a defesa aérea conjunta no flanco leste e treinarão a capacidade de transportar e mover rapidamente unidades de defesa aérea dentro da área de implementação. Amsterdã resiste a protesto contra o fornecimento de armas para a Ucrânia. Mais de 1.000 pessoas saíram às ruas neste domingo em Amsterdã, na Holanda, para pedir pela paz e contra o fornecimento de armas ocidentais para a Ucrânia, relatou um correspondente da Sputnik. A manifestação começou em uma praça da capital e o público levou bandeiras azuis e brancas com pompos pintados como símbolos da paz. Além de bandeiras russas, os manifestantes também carregavam faixas, pediram o fim do fornecimento de armas para a Ucrânia e criticaram a atuação da Organização do Tratado do Atlântico Norte no conflito. Atos como esse se tornaram recorrentes em Amsterdã nos últimos domingos de cada mês e têm levado cada vez mais pessoas às ruas, conforme os correspondentes da Sputnik. O público vestia branco ainda se alinhou na Praça Dan para formar a grande coração. Depois disso, os manifestantes marcharam até a Praça do Museu, acompanhados pela polícia. Tantas pessoas decidiram se juntar à nossa ação depois que o presidente francês Emmanuel Macron disse que soldados europeus devem ser enviados para a linha de frente. Após isso, renomados ativistas holandeses organizaram um grande comício e chamaram as pessoas para virem vestidos de branco e recarregando bandeiras brancas. Mídias alternativas se juntaram ao o Partido de Direita Fórum para a Democracia, FVD. Alguns políticos aposentados do Partido Socialista, daí o alvoroço, disse Natália Vorontsova, uma das organizadoras do protesto. Na mesma data, ainda está previsto mais um ato na Praça do Museu após o comício. Organizamos nosso próprio protesto, decidimos marchar até a Praça do Museu, onde está sendo realizado aquele outro comício anti-guerra. E mais pessoas poderão se juntar a nós, assim transformamos dois protestos em um só, disse Vorontsova. Após uma conferência sobre a Ucrânia realizada em Paris em 26 de fevereiro, o presidente francês Emmanuel Macron disse que os líderes ocidentais discutiram a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia, embora não tenha sido alcançado nenhum consenso até o momento, nada poderia ser descartado. Enquanto isso, outros países da União Europeia, como a Alemanha e Polônia, descartaram qualquer plano de envio de tropas. O chanceler alemão Oliver Scholz disse que a OTAN não tinha intenção de enviar suas tropas para a Ucrânia. Em entrevista publicada neste domingo pelo jornal francês La Tribune, o ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, detalhou um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia que incluiria centenas de veículos blindados de transporte pessoal armado que estão em uso no exército francês há mais de 40 anos. Após conversa recente com o presidente Vladimir Zelensky, o presidente francês Emmanuel Macron me pediu para trabalhar em um novo pacote de ajuda que incluía equipamentos antigos do nosso exército que ainda estão funcionando. Para manter uma linha de frente tão grande, o exército ucraniano precisa, por exemplo, de nossos VAB, disse. Além disso, Lecornu prometeu fornecer à Ucrânia mais mísseis Aster-30 para os sistemas de defesa antiaérea francês SAT como parte de nova remessa militar, mas não mencionou o número exato. Relações entre a Rússia e o Ocidente hoje são mais do que uma guerra fria. O chefe da delegação russa nas negociações em Viena sobre segurança militar e controle de armas, Konstantin Gavrilov, afirmou que as atuais relações entre a Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte são mais do que uma guerra fria. O diplomata fez uma comparação histórica destacando a retórica crescentemente hostil do Ocidente em relação a Moscou, reminiscente dos tempos do conflito. Gavrilov ressaltou que, durante a Guerra Fria, as declarações da OTAN frequentemente se concentravam na ameaça de um ataque súbito em grande escala pela União Soviética e o Pacto de Varsóvia. Ele alertou que essa mesma retórica está ressurgindo nos discursos atuais da aliança. A Rússia é declarada a ameaça mais significativa e direta no conceito estratégico da aliança, aprovado na cúpula de Madrid em 2022, disse Gavrilov. Ele expressou preocupação com a percepção da OTAN sobre a segurança europeia, enfatizando que parece residir agora nas fronteiras com a Rússia. Essa mudança, segundo o diplomata, torna as relações mais tensas do que nunca.
combatente russo avalia veículo de combate alemão Marder da Alemanha capturado. Os veículos de combate de infantaria Marder não podem ser usados em combates em Donbás devido à sua baixa capacidade de manobra, disse o militar russo que participou da restauração do primeiro veículo troféu da Alemanha desse tipo. Anteriormente, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que os soldados russos retiraram do campo de batalha o primeiro veículo de combate de infantaria alemão Marder capturado. A capacidade de manobra é muito ruim. As lagartas não têm sapatas com garras, têm almofadas de borracha, o que faz com que a manobrabilidade seja pior. O veículo é projetado para andar em terra firme, em estradas asfaltadas, possivelmente estradas arenosas, mas na lama se move muito mal, contou o interlocutor da agência. O veículo blindado Marder pesa mais de 30 toneladas. O blindado pode transportar 3 tripulantes e até 7 militares de tropas de desembarque. Improvável que nova coalizão de blindados do Ocidente altere a situação na Ucrânia, diz coronel. Autoridades do Ministério da Defesa da Ucrânia anunciaram recentemente a criação de uma coalizão de veículos blindados que pode ajudar Kiev a obter mais equipamentos militares. A recém-revelada coalizão de veículos blindados foi inicialmente proposta pela Polônia, Alemanha, apoiada pelo Reino Unido, Suécia e Itália, e aparentemente destina-se a facilitar o fornecimento de tais veículos para a Ucrânia. O tenente-coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos, Rasmussen, disse em relação a esse assunto que esta nova coalizão envolve o estabelecimento de instalações de reparo, treinamento de tripulações e técnicos de veículos blindados e fornecimento de armas e munições. Salientando que esta não é a primeira coalizão criada pelos patrocinadores ocidentais da Ucrânia. Rasmussen argumentou que este último esforço provavelmente não afetará a situação na linha de frente no conflito ucraniano. Talvez isso forneça algum treinamento comum, mas isso já deveria ter sido feito, refletiu o analista. Muito disso também pode ter sido feito durante os últimos 4 anos ou nos últimos 8 anos, mas não. Isso não afetará o movimento da batalha, o resultado do conflito. Rasmussen também apontou para os planos anunciados anteriormente por empresas de defesa ocidentais, como a Rheinmetall, para montar instalações de produção na Ucrânia. Ele ressaltou que tais ideias são muito arriscadas e caras, considerando a ameaça constante de ataques russos. Haverá perdas financeiras associadas a isso, haverá perdas humanas associadas a isso. Essas iniciativas, todas elas, não terão impacto no resultado disso. Infelizmente, muitos dos políticos simplesmente não entenderam isso, concluiu Rasmussen. Os Estados Unidos e seus aliados europeus da OTAN têm enviado bilhões de dólares em armas e equipamentos militares para a Ucrânia após a escalada do conflito ucraniano em fevereiro de 2022. A Coreia do Norte planeja lançar mais satélites de reconhecimento. Fizemos progressos significativos. A Coreia do Norte está desenvolvendo mais tecnologias espaciais e planeja lançar vários satélites de reconhecimento neste ano, disse o vice-chefe de Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial, PAC, Kim Yong-soo. A Coreia do Norte lançou seu programa espacial na década de 1970 e iniciou a construção do seu primeiro espaço-porto na década de 1980. O funcionário da agência espacial acrescentou que a indústria aeroespacial é crucial para a República Popular Democrática da Coreia. Em termos de posição geopolítica e desenvolvimento econômico, Pyongyang planeja utilizar satélites na agricultura e na prevenção de desastres, bem como para fins militares, ao vigiar as atividades dos adversários da Coreia do Norte, que inclui Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. O lançamento bem-sucedido do satélite de reconhecimento Maling-Yong-1 no ano passado trouxe progressos substanciais nas capacidades de defesa nacionais e vários lançamentos são esperados também para este ano, disse ele. O satélite de reconhecimento Maling-Yong-1 foi lançado em novembro de 2023 e enviou fotos da Casa Branca, do Pentágono e de outros objetos militares dos Estados Unidos como parte de um teste. No início de setembro de 2003, o líder norte-coreano Kim Jong-un foi calorosamente recebido por Vladimir Putin no cosmódromo de Vostok, um espaço-porto russo no Extremo Oriente. Kim elogiou o papel da Rússia na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de exploração espacial
e mostrou interesse nas tecnologias de ponta da Rússia. A glória da Rússia como país dos primeiros conquistadores do espaço nunca desaparecerá, escreveu ele no livro para visitantes de honra. Quando jornalistas perguntaram a Putin se a Rússia ajudaria a Coreia do Norte com tecnologia de satélite, o presidente russo respondeu que a cooperação espacial era a razão pela qual ele e o seu homólogo tinham ido ao cosmódromo de Vostok. Chefe da Rheinmetall insta a Europa a construir campeões da defesa. Estados Unidos não vão vir em nosso auxílio. Para o líder da Rheinmetall, os estados da União Europeia precisam estimular a consolidação de uma indústria militar pujante para rivalizar com grupos dos americanos. De acordo com o Financial Times, o chefe do maior empreiteiro militar da Alemanha, Armin Paperger, instou os países europeus a abandonarem suas preferências nacionais para construir conglomerados de defesa mais especializados para competir com os rivais nos Estados Unidos. Em recente entrevista ao Financial Times, Armin Paperger disse que não faz muito sentido se, digamos, escolhermos a segunda ou terceira melhor tecnologia porque uma nação a quer, por razões nacionalistas, uma discussão intensa em nível governamental. Os líderes da União Europeia têm se esforçado para reforçar a cooperação no domínio da defesa, que foi frustrada pela fragmentação da indústria. Para além disso, as empresas do setor competem entre si e as reservas orçamentárias são controladas individualmente, já que interessa aos governos manter o controle das cadeias de abastecimento estratégicas das fábricas, dos empregos da vantagem tecnológica. Segundo a apuração, a cooperação transfronteiriça bem-sucedida, MBDA, maior fabricante de mísseis da Europa, e a Daba Systems do Reino Unido, e do grupo aeronáutico europeu Airbus, é um excelente exemplo para os estados europeus. Cada um deles tem uma participação de 37,5%, sendo o restante detido pelo Leonardo, da Itália. A pressa da Europa em ganhar velocidade na corrida armamentista estimulada pela Organização do Tratado Atlântico Norte, em sua guerra por procuração na Ucrânia contra a Rússia, tem estimulado o mercado e rentabilizado o setor para empresas como a Rheinmetall, que também fabrica veículos de combate, infantaria, drones de combate e arma de cano liso instalado no tanque Leopard 2. Desde o início da operação militar especial, a empresa espera ter uma carteira de encomendas de membros da OTAN e dos seus aliados no valor de 60 bilhões até o final de 2024. No ano passado, a Rheinmetall concluiu a aquisição de sua rival espanhola Expal por 1,2 bilhão, o que consolidou a sua posição de liderança na cadeia de fornecimento de munições. No dia 18 de março, concordou com a aquisição da REC, um fabricante holandês de veículos terrestres não tripulados utilizados em combate por um montante não revelado. A Alemanha tem estado otimista em relação ao reaquecimento de sua indústria de defesa e encabeçado a iniciativa para produzir o sistema de defesa aérea de Israel, a cúpula de ferro. Embora empreiteiros de defesa alemães tenham reclamado da falta de pedidos concretos de Berlim, Paperger disse que a Rheinmetall conseguiu aumentar a capacidade da empresa rapidamente, graças a investimentos em novas linhas de produção. Sempre pensei que a vida é perigosa e que o mundo é perigoso, disse Paperger, que está na Rheinmetall desde 1990. É por isso que investimos cedo, acrescentou, apontando para investimentos na Hungria, Austrália e Reino Unido. Lembrando que se Donald Trump se tornar presidente dos Estados Unidos, a pressão será maior sobre a Alemanha, uma vez que os Estados Unidos se concentram mais na área da Ásia-Pacífico do que na Europa. Nas últimas décadas, os líderes europeus tinham como certo que os Estados Unidos viriam em socorro do continente em caso de ameaça militar, mas isso já não acontecerá, concluiu Paperger. China deve ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo até 2035, segundo o estudo. O estudo de pesquisador de 4 países prevê que fatores como a valorização do yuan
e outros ajudem um país asiático a conseguir ter uma economia maior que a norte-americana no espaço de uma década. Há uma grande probabilidade que a China se torne a maior economia do mundo e que seu PIB ultrapasse o dos Estados Unidos por volta de 2035. De acordo com um relatório desenvolvido em conjunto por pesquisadores de China, Rússia, Estados Unidos e Canadá. Ele foi desenvolvido em conjunto por pesquisadores do Instituto Xiuyang de Estudos Financeiros da Universidade Popular da China, do Centro de Cooperação China-Estados Unidos da Universidade de Denver, Estados Unidos, da Sociedade Econômica Livre da Rússia, do Grupo de Pesquisa Geopolítica e Econômica da Universidade de Manitoba, Canadá, e do Conselho Econômico Cultural da Índia da China. O texto, intitulado Capitalizando o Interesse e Desenvolvimento de Alta Qualidade da China e Previsão para 2035, foi lançado no domingo na Universidade Popular da China. Com base no fato de que o crescimento econômico da China é maior do que o dos Estados Unidos, bem como na valorização contínua do yuan, na crescente internacionalização do renminbi e na competição de longo prazo entre o renminbi, entre o yuan e o dólar dos americanos, espera-se que a China ultrapasse os Estados Unidos como a maior economia do mundo por volta de 2035, com alta probabilidade desde que mantenha um crescimento do PIB de cerca de 5% ao ano nos próximos anos, e de pelo menos 4% até 2035, aponta ele. Além disso, notam os autores do relatório, os países em desenvolvimento se tornarão o principal motor de crescimento econômico global no futuro, e suas altas taxas de crescimento poderão dobrar o PIB global na próxima década. Técnicos russos determinam detalhes de logística e produção de drones ucranianos. Membros do Centro de Soluções Não Tripuladas Integradas russo estudaram um drone que chamaram Baba Yaga e descobriram uma quantidade surpreendente de informações dentro dele. Especialistas do Centro de Soluções Não Tripuladas Integradas russos estudaram um drone ucraniano Baba Yaga capturado e, como resultado, conseguiram descobrir as coordenadas do seu local de montagem e a cadeia de fornecimento de componentes, disse o diretor-geral do centro. Foi para nós que veio o primeiro drone Baba Yaga capturado. Na época, nem sequer existia esse nome, explicou o drone Dmitry Kuzyakin, tendo o drone recebido esse nome em referência a um personagem da mitologia eslava. Conseguimos fazer o drone falar e descobrimos que Baba Yaga não chegou ao fronte de imediato. Ele viajou um longo tempo pelo leste europeu e pela Ucrânia. Todos os pontos que ela nos mostrou foram comparados com outras informações e o resultado foram dados valiosos sobre as cadeias de logísticas, armazéns, instalações de produção e polígonos, declarou Dmitry Kuzyakin. Ele detalhou que, usando o computador de navegação e controle de voo, conseguiram restaurar o quadro completo não só do uso de combate do drone, mas também da logística de entregas, montagem, coordenadas de seus voos de teste. O diretor-geral do Centro de Soluções Não Tripuladas Integradas russos notou que todas as informações obtidas pelos técnicos do centro durante o estudo de drones ucranianos capturados são transferidas para as autoridades e organizações relevantes. Este é exatamente o caso. Quando a base de elementos diz muito mais do que qualquer agente, espião ou especialista em drones inimigos capturados, concluiu. Estados Unidos avaliam vender caças, mísseis e bombas para Israel em meio à operação terrestre em Rafah. Os Estados Unidos consideram vender caças F-15, mísseis e bombas para Israel em meio ao anúncio do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu da escalada do conflito na faixa de Gaza. Diante da operação terrestre em Rafah, no sul do enclave palestino, a guerra dura quase 6 meses e já provocou a morte de 33 mil palestinos.
A informação foi divulgada pelo político nesta segunda-feira, 1/4/2024, que citou um assessor do Congresso norte-americano. A administração Biden pode vender para Israel até 50 novos caças F-15, 30 mísseis avançados de médio alcance, a IM-120, e uma série de kits de conjunto de munições de ataque direto, segundo um assessor do Congresso e pessoa familiarizada com as discussões, relata a publicação. Apesar da pendência da aprovação do governo dos Estados Unidos para a venda, as comissões parlamentares já foram notificadas da proposta, segundo o portal. O que significa que a administração está pronta para avançar com a venda. As notícias, de acordo dos acordos pendentes, chegam em um momento em que os críticos, dentro e fora do governo dos Estados Unidos, dizem que o presidente Joe Biden tem a responsabilidade de limitar as vendas de armas a Israel à medida que o número de mortos aumenta em Gaza, enfatiza a notícia. No domingo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que os planos operacionais para uma ofensiva terrestre em Rafah, no sul da faixa de Gaza, estavam aprovados e as forças armadas de Israel já se preparavam para evacuar civis da cidade. Aprovamos os planos operacionais para o exército israelense para a ofensiva em Rafah. Isso levará tempo, mas precisa ser feito. Vamos entrar lá e eliminar os batalhões do Hamas. Não haverá vitória sem eliminar os batalhões do Hamas, disse o primeiro-ministro israelense. Também negou na ocasião que a operação terrestre tenha sido adiada por conta da pressão dos americanos, diante do mês sagrado muçulmano do Ramadã, cujas celebrações ocorrerão ao longo deste mês de março. Coreia do Norte lança míssil balístico em direção ao mar do Japão, afirma mídia. A Coreia do Norte lançou um novo míssil balístico na segunda-feira, 1/4/2024, em direção ao mar do Leste, também conhecido como mar do Japão, informou a agência de notícia ONHAP, citando militares sul-coreanos. A Coreia do Norte lançou um míssil balístico em direção ao mar do Leste, disse a agência comunicado. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que está analisando o alcance de voo do míssil norte-coreano e outras capacidades, de acordo com a imprensa local da Coreia do Sul. O mais recente lançamento de míssil balístico ocorre 15 dias depois que o líder norte-coreano Kim Jong-un tenha orientado os exercícios envolvendo lançador de foguetes múltiplos na região oeste do país. Também em meados de março, o Estado-Maior Conjunto disse que a Coreia do Norte disparou 3 mísseis balísticos de curto alcance que voaram cerca de 350 km antes de cair no mar do Japão. A Rússia denunciou a OTAN por expandir seu potencial militar em fronteiras russas. A OTAN está fortalecendo sistematicamente o seu potencial militar ao longo das fronteiras russas, do Mar de Barents ao Mar Negro, disse o secretário do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patrushev, em entrevista ao jornal russo Argumento Infakt. Até o momento, o lado oriental da OTAN apareceu em discursos dos líderes e documentos do bloco, incluindo para todos os países da Europa Oriental que fazem fronteira com a Rússia e aliados, Belarus, bem como a Romênia e mais recentemente a Suécia e a Finlândia, disse Patrushev durante a conversa em ocasião do 75º aniversário da criação do Bloco de Guerra. Os líderes da aliança não escondem o fato de que as maiores manobras militares perto das fronteiras russas desde o colapso da União Soviética, Steadfast, defende 2024, que estão sendo realizadas na Europa, visam precisamente conter a Rússia. Só no ano passado, a OTAN e os seus Estados-membros realizaram 130 coligações e mais de 1.000 exercícios militares nacionais. Vejam, não é em uma década, mas
em um ano, 2023, apontou. Além disso, o secretário acrescentou que os planos dos Estados Unidos e da OTAN incluem preservar a Ucrânia, ou pelo menos parte dela, como território antirrusso inteiramente sob seu controle, completamente dedicado a servir aos interesses do bloco. Patrushev disse ainda que existem provas irrefutáveis de que Kiev, por instigação dos Estados Unidos e da OTAN, após o golpe de fevereiro de 2014 na Ucrânia, pretendia resolver o problema com as regiões teimosas como extrema dureza e força. Instrutores da OTAN estão treinando mercenários e sabotadores em vários países para participação em operações antirrussas, disse Patrushev. Segundo sublinhou o secretário, o bloco de guerra participa ativamente na organização de bombardeamentos de territórios russos e toma decisões sobre novas entregas de armas com maiores capacidades de longo alcance para Kiev. Na verdade, a Aliança Atlântica faz parte do conflito ucraniano, ponderou. Segundo Patrushev, a recente declaração do chefe do Comitê Militar da OTAN, Rob Bauer, sobre a preparação do bloco para o conflito aberto com Moscou está em linha com todas as suas políticas. Em março, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, apresentou um relatório anual sobre as atividades da organização durante o ano passado. Todo o documento se centraliza na tarefa principal de conter a Rússia, nomeadamente a China, o que significa que a Aliança Atlântica não hesitou em ir além do seu mandato geográfico e declarar abertamente as suas ambições globais, afirmou o chefe do Conselho de Segurança russo. Os objetivos estratégicos a longo prazo dos Estados Unidos, do Reino Unido e dos países do Ocidente coletivo sobre o controle deles, conforme insistiu Patrushev, são enfraquecer o nosso país como concorrente econômico e político e, subsequentemente, eliminá-lo do mapa político. Por essa razão, responsáveis em Bruxelas identificaram o nosso país como a principal fonte de ameaças à segurança europeia e consagraram-no explicitamente no conceito estratégico da OTAN, finalizou o responsável pelo Conselho de Segurança.